Se você caiu de paraquedas aí nesse vídeo aqui no YouTube, chamo Leandro, estou mostrando aqui no meu canal para vocês o que tem acontecido na minha vida atualmente. E no caso eu aluguei um sítio, um pouquinho de reforma, um pouquinho de serviço de pedreiro, daquele meu jeitinho, né? Normal. Não faz sentido para mim ter que ter uma água armazenada. Vocês acreditam? Que nem eu acredito nisso. Quer dizer, acredito, né? Agora eu já acredito. Fala galera do YouTube, tudo certo por aí? Tô aqui nesse vídeo para mostrar para vocês, então, né, a chácara que eu comentei aí no vídeo anterior, que eu aluguei. E eu aluguei essa chácara no intuito de ter um cantinho para mim, com a minha privacidade, com o meu silêncio. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês tudo que tem aqui, como que é esse terreno, como que eu peguei essa chácara. Eu já fiz algumas alterações de pouco, só que ainda tem muita coisa para ser feita, então ao longo do tempo a gente vai postando aí os vídeos para vocês acompanharem as melhorias que eu vou fazer, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, acompanhar o que está acontecendo aqui. Mostro para vocês um pouquinho de reforma, um pouquinho de serviço de pedreiro, daquele meu jeitinho. Como vocês podem ver, galera, aqui no sítio a gente vai ter essa casa, tá? Ela tá uma casinha bem simplesinha, mas é o suficiente para morar aí. Porém, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. E antes que eu me esqueça de avisar vocês, o sítio ele fica bem na frente da estrada, de uma rodovia bem movimentada aqui no interior de São Paulo. Então, talvez vocês escutem os carros e caminhões passando. Coloquei o microfone aqui, mas eu não sei se ele vai conseguir isolar totalmente a minha voz aí, mas eu vou tentar fazer o melhor possível, tá certo? Então a princípio, ó, a gente tem esse quintal aqui que fica bem na frente da casa e vocês podem perceber que ele tá um pouco sujo, porque como se diz, né, vou alugar uma chácara para descansar. Olha o caminhão passando. Mas é um pouco difícil a gente conseguir descansar, viu gente, porque é trabalhoso mesmo o negócio, tem que estar rastelando sempre, tem muita árvore aqui, então cai folha todo dia, mas isso aí são as consequências. Vou mostrar aqui a casa pra vocês, ó. A casa tá basicamente nessas condições que vocês estão vendo aí, tá? Eu já fiz algumas alterações internas, mas o exterior dela tá praticamente igual, não tem nada de diferente, inclusive tem muita coisa pra ser feita. Não que não dê pra morar, tá gente? Se tivesse a necessidade de mudar pra cá agora, por ter que ter um lar, dava pra morar, tranquilo. Mas como eu ainda tenho tempo e disposição, graças a Deus, eu vou fazer umas melhoras aí pra poder ter um cantinho de mais conforto, né? Ficar melhor. Então, ó, tem uma varandinha aqui. Acho que a galera aqui era meio baixinha, porque as coisas aqui é tudo meio baixinho. Tem essa varanda, aqui tem até um fogão a lenha que tá precisando de uma reforma para poder ser utilizado. Mas eu vou mostrar para vocês a parte interna, que é onde eu já até comecei a fazer algumas alterações. Bom, aqui na primeira porta a gente já se depara com a sala, tá? Essa parede aqui, gente, todas essas paredes brancas que vocês verem, eu já fiz uma pré-pintura, tá? Já passei uma seladora para ela poder receber a tinta. É uma sala muito boa, a amplitude dela é muito bacana, acho que é o suficiente. Essa parte da casa, a altura é até legal, mas tem alguns outros cômodos, como a cozinha, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês depois, que o teto é bem baixinho. Eu fiz esse sofazinho aqui de pallets, provisório mesmo, eu nunca tinha feito um sofá de pallets na minha vida, mas até que esse aqui tem atendido bem as minhas necessidades por enquanto. Como tem vindo basicamente só eu pra cá por enquanto, então é mais pra hora que eu dou uma parada aí no serviço pra descansar e tudo mais, então ele tá servindo bem. Aí vindo aqui, ó, à direita da sala, a gente já tem o quarto principal. Também já pintei essas paredes, passei uma seladora. Essa parede aqui, como vocês podem perceber, ela já está numa tonalidade um pouco mais escura do que a da sala. E isso acontece porque essa parede ela estava totalmente crua, ela nunca tinha recebido nenhuma tinta, nenhuma seladora, então ela acaba absorvendo mais o produto que você passa. Só que agora, como eu já passei umas 2 ou 3 camadas de seladora, ela já está preparada para poder receber as tintas também. Aqui, gente, nesse quarto, ó, tem uma cama de casal, tá? E essa cama foi eu mesmo que fiz. Ó, eu utilizei toda a madeira que já tinha aqui no sítio disponível.
tá? Inclusive, se vocês quiserem que eu mostre essa cama em mais detalhes, eu fiz ela usando poucos materiais e também só com prego, não usei parafuso, nada, mas ela ficou uma cama bem robusta e bem forte. E esse quarto aqui, ó, o pessoal colocou um forro de gesso, então ficou bem bonitinho o acabamento desse quarto. Aí, saindo desse quarto, a gente tem um outro quarto aqui, que ele é um pouco menor, ele é mais comprido. Esse aqui também não tem forro, tá? Ele tá igual ao restante da casa, só aquele quarto que eu mostrei que vai ter forro. E aqui eu pretendo montar aí mais um quarto de visitas, ou talvez um escritório, alguma coisa desse tipo. Essas paredes aqui, elas estavam mais limpinhas e mais brancas, eu só passei uma camada da seladora e já deu esse resultado bacana aí. Nesse momento, galera, ó, eu tô aqui na reforma do banheiro. A construção aqui desse banheiro, ela foi um pouco diferente, tá? Tem uma porta de entrada aqui, como vocês podem ver, mas aí tem uma outra parede, que seria, acho que o box. E aí você entra aqui, ó, pela lateral e vem pra cá. Toda a casa praticamente ela tinha essa coloração na parede, tá, galera? Na onde já tinha recebido tinta, né? Porque teve lá o quarto que nunca tinha sido passado nada e ele tava assim, ó, no cru. Igual essa daqui também, que nunca recebeu nenhum tipo de pintura. O que eu tô fazendo aqui, ó, aqui, essa parte toda tava assim, ó, com os blocos à mostra, né? Eu achei que tava ficando feio, então eu decidi passar um pouco de argamassa aqui pra dar uma regularizada. Não sei se vai ficar legal, mas eu acho que eu vou conseguir ter essa percepção melhor depois que eu vim com a seladora pra ver se vai uniformizar esse visual aqui. Dá pra perceber por essa parede aqui, ó, que ficou bastante inacabado, né? A gente tem aqui o reboco, aqui também, mas aqui esse cantinho acabaram deixando pra lá. Então, saindo aqui do banheiro, a gente volta para a sala e aí aqui temos a cozinha. Aqui a gente entra na cozinha, a cozinha também já foi pintada, tá? Pintada não, ela já foi passada a seladora, né? Nas paredes. E como eu disse pra vocês, aqui o teto ele é mais baixinho, ó. Você pode perceber pela minha altura, tem 1,80 m. E aí, um palmo acima da minha cabeça, a gente já tá com a madeira do teto. Então eu pretendo forrar toda essa casa. Não sei ainda exatamente como, mas eu vou procurar formas baratas e de preferência com bambu. Mais um dia aqui no sítio, trabalhando para tentar deixar essa casinha ajeitada para poder vir para cá. E o negócio é o seguinte, hoje eu vou dar sequência aqui com vocês na reforma do banheiro, tá? Eu já passei uma seladora, vou mostrar para vocês como que tá. Só que tem uma questão que tá me incomodando em relação à caixa d'água. Deixa eu acender essa luz aqui para ficar bom também. Em relação à caixa d'água não, a caixa de descarga. Tô tendo um problema com essa caixa, ela tem vazado diariamente. Eu fico escutando um barulhinho de água nela. E eu não quero que isso continue acontecendo, porque não é legal. Porque tem que ficar ligando a bomba para encher a caixa d'água toda hora, porque a boneca ela não para de vazar. Então eu pensei em não ter mais caixa de descarga. Será que isso dá certo? Talvez até o final desse vídeo a gente consiga descobrir. Para começar essa conversa, eu não sou profissional em nenhuma dessas áreas. Tudo que eu tenho feito aqui é exatamente da forma que eu imagino que seja certa, buscando ajuda na internet, vendo vídeos de uma galera fazendo também, e até procurando nesses aplicativos de inteligência artificial que ajuda bastante a gente a resolver alguns dos nossos problemas. Mas no caso, nesse vídeo de hoje, eu tô aqui no banheiro, que eu já comecei uma breve reforma nesse banheiro. Como vocês podem ver, tá todo branco. Vou dar um 360 aqui para vocês entenderem a situação. Então, pessoal, ó, eu passei a seladora nessas paredes, elas estavam com uma tinta aí que a galera tinha passado. Ainda ficaram alguns detalhes aqui de massa mal passada e tudo mais, mas eu acredito que depois que eu vim com a tinta mesmo, tudo certinho, isso aqui vai ficar menos feio, tá? Digamos assim. Aqui também, ó, já tá tudo com a seladora, já preparado para eu poder vir com a tinta. E eu não sei se vocês viram aí algum dos shorts que eu postei, mas essa região aqui da parede, ó, ela tava com todo o bloco exposto. Então eu vim com uma camada de massa corrida e depois eu já passei uma seladora por cima, tá? Essa parte aqui também, ela tava toda exposta, os blocos. Aqui tinha uma camada de reboco, né? Mas eles não finalizaram a parede. Então eu vim passando uma argamassa aqui, ó. Aqui também. É aquilo que eu falei, né, gente? A minha ideia não é deixar isso aqui perfeito, tá?
Até porque isso aqui não é meu, isso aqui é um sítio que eu aluguei. Então eu não tô buscando uma perfeição nisso aqui, tá? Não tô buscando que fique totalmente perfeito, sem nenhum detalhe, nada do tipo. Eu quero que fique o mais agradável possível, eu quero que fique um ambiente confortável, um ambiente visualmente legal, bonito, né? Agradável. Então eu tô fazendo o básico das coisas, com o princípio aí também de economizar, de utilizar materiais mais baratos e até o que eu posso reutilizar das coisas que já tem aqui no sítio também. Estou colocando isso como prioridade. Então, voltando para o foco desse vídeo aqui, vamos falar dessa bendita caixa de descarga que não para de soltar água. Agora vocês não devem estar ouvindo nenhum barulho aí, primeiro porque eu estou com o microfone aqui, segundo porque eu fechei a caixa lá em cima, então ela não vai vazar. Mas vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer. Eu não sei se a minha ideia dá certo, não sei se a minha ideia não dá certo, tá? Eu nunca vi um negócio desse, mas na minha cabeça eu pensei que funciona, então eu quero ver se vai funcionar. Então é o seguinte, todo lugar que vocês veem uma descarga, um vaso sanitário, ou tem uma caixa de descarga assim, ou muitas vezes é aquelas de parede que vem direto da caixa d'água da casa, né? A minha ideia foi não ter caixa de descarga e ao invés disso colocar um registro aqui, igual tem para abrir o chuveiro, para abrir a torneira, né? E quando utilizar o vaso sanitário, vem aqui, abre o registro, a água desce, faz o que tem que fazer e vem e fecha, né? Normal. Não faz sentido para mim ter que ter uma água armazenada aqui, até porque essa caixa, vocês estão vendo a minha altura, né? Ela é baixa, teoricamente ela não gera uma pressão nessa água, então eu acho que se eu colocar o registro, ele vai vir com a mesma velocidade, com a mesma força para descer pro vaso sanitário. Então eu quero tirar daqui, tirar essa parte, essa caixa aqui, até porque esse banheiro também é muito pequeno, tá, gente? Então isso aqui, como fica bem ao lado aqui da pia, onde eu quero pôr um espelho e tudo mais, visualmente não vai ficar muito legal. Esvaziar a caixa. Vocês viram como ela guarda pouca água? Já ajustei a boia, já mexi no que eu tinha para mexer, só que ainda assim ela não dá um fluxo legal de água aqui. Muitas vezes a gente acaba tendo que ativar ela mais de uma vez. E aí depois eu venho aqui, tiro isso daqui, né? Se vocês aí do outro lado da tela acham que isso vai dar certo, me fala. Se achar que vai dar errado também, me fala. Essa caixa está presa no Paravisors. Aqui. Aí, ó. E ainda tem água aqui dentro, ou seja, além de não juntar uma quantidade boa, não dá o fluxo de água necessário para poder usar aqui no vaso, ela ainda fica com um restante de água dentro dela. Não sei se isso é normal também, às vezes pode até ser. Mas isso atrapalha ali o resultado que a gente gostaria de ter na hora que ativa a descarga, né? Aí aqui, ó, que tem esse cano aqui. Se eu não me engano, esse cano ele é de 1,5 polegadas, tá? Mas como o que vem da parede é de 3/4, então eu vou ter que fazer uma adaptação. Mas eu acho que isso seria o menor dos problemas, porque eu posso estar muito enganado, mas eu acho que tem sim reduções que vai conseguir fazer isso. Sair do cano de meia, né, que aqui é meia, essa pecinha, e acabar lá no cano de 1,5. Vou usar essa tampinha aqui, ela é na medida de meia, ó. É um tampãozinho com rosca interna, tá? Porque aqui eu já tô com um nip de 0,5 polegada também. E aí, por enquanto, eu vou deixar fechado para eu poder trazer as outras peças, tá? Mas eu acredito que isso vai ser uma solução aí para essa questão da caixa d'água, da caixa de descarga acabar não sendo suficiente na quantidade de água para descer para o vaso sanitário, e também a questão dela ficar visualmente feia aqui, sabe? Muito baixa, sei lá. Isso aqui também não vai mais fazer parte. Então isso aqui a gente vai deixar para lá por enquanto. E é aqui que eu falei para vocês, essa é uma peça de 1,5, né? Se eu não estou muito enganado.
E eu venho com uma adaptação aqui, subo ela para meia polegada. Eu acredito que vai dar tudo muito certo. Mas é isso, gente. Na sequência do vídeo aí, então, eu vou vir com as peças novas, com o registrinho aqui também para poder fazer o abre e fecha do negócio. E eu espero que funcione, gente. Eu acredito que vai funcionar sim. Ainda tem muito que melhorar aqui, ó. Mas eu acho que a questão da descarga vai ficar muito melhor assim. Aí eu quero colocar um registro desse tipo assim, ó. Desses que vem com vedação, sabe? Não, nada de rosca. Ainda falta o caninho, o chuveiro também. Mas vai ficar bom. Vamos confiar que vai ficar bom, que já tá mudando bastante. Galera, tive que parar esse vídeo, a gravação desse vídeo pela metade, porque não rolou mais uma vez. Sempre que eu acho que tem uma coisa que tá indo, que tá dando certo, que vai rolar, alguma coisa acontece. Sempre não, tem coisas que eu consigo concluir. Mas alguma coisa acontece que não me permite dar sequência ou que me faz desistir de alguma forma. Eu não entendo muito bem essas coisas, viu? Olha, quanto mais eu penso que eu entendo sobre a vida, menos eu sei dela. Mais eu vejo que eu tenho que aprender. Então é o seguinte, gente, infelizmente o sítio não vai rolar mais. Vocês acreditam? Que nem eu acredito nisso. Quer dizer, acredito, né? Agora eu já acredito. Já recebi a informação há um tempo atrás de que... Vou ser bem curto para explicar essa parte aí para vocês, porque daqui a pouco ninguém vai nem querer mais se inscrever nesse canal, porque eu começo a falar sobre um determinado assunto e não tem mais. Não tem mais esse assunto para falar. Como eu já tinha dito para vocês, eu tinha alugado a chácara e eu aluguei com o intuito de tanto morar quanto produzir lá o que eu pudesse dentro da chácara. Beleza, até aí tudo bem. Mas como eu já tinha mostrado aqui para vocês anteriormente, se vocês não viram em nenhum desses vídeos aqui que eu posto normal, dá uma olhada nos shorts, porque lá tem bastante atualização. São vídeos curtos, né? Mas lá vocês vão conseguir ver mais coisas aqui lá do sítio. Mas até então tinha sido uma coisa só boca a boca, sabe? Eu não tinha feito nenhum contrato, pretendia fazer... Mas eu falei, como eu ainda tenho que fazer muita coisa para melhorar nessa casa, tenho que reformar, e até então, esse seria o nosso conteúdo principal, né? Eu ia gravar para vocês as reformas, as coisas que eu estava fazendo de melhorias lá na casa, para gerar esse conteúdo, são coisas que eu gosto de fazer, e até para deixar a casa o mais confortável possível para que eu pudesse começar a ficar por lá, né? Dormir por lá, descansar e tudo mais. Mas, seguinte, eu recebi a informação delas de que elas iriam provavelmente vender a chácara. Beleza. Nesse meio tempo que eu fiquei lá, que eu tava fazendo as coisas e tudo mais, eu falei, bom, como eu já tô arrumando a casa bonitinho, né? Eu realmente quero ficar por aqui e tal... Eu peguei e falei, vou fazer um contrato para eu ter uma garantia de que por determinado período de tempo eu vou poder usar aqui o sítio, tudo certinho, bonitinho, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Nem para mim, nem para a pessoa que estava me locando. O que eu fiz? Peguei, entrei em contato com a advogada, pedi para ela fazer o contrato, tudo bonitinho, ela fez o contrato. Coloquei todos os dados, tudo que tinha que colocar. Tinha feito um contrato para um período de locação de 2 anos e ainda com uma garantia de renovação de mais 2 anos. Tava indo tudo muito certinho, eu tava fazendo tudo muito certinho. Beleza, esse contrato ficou pronto, a advogada me mandou. Só que a advogada me mandou e aí, por um motivo ou outro, não sei explicar, mas alguma coisa fez com que eu não desse sequência. Então eu peguei o contrato, fiquei com ele arquivado aqui no meu celular, só que eu não cheguei a imprimir o contrato e ir com a pessoa responsável para poder assinar. Por que você não assinou o contrato, Leandro? Não sei. Eu devo ter ficado com esse contrato aqui no meu celular arquivado durante uns 10 dias, alguma coisa assim, depois que ele realmente ficou pronto, tudo certinho. E aí, durante esses 10 dias, eu fui só postergando as coisas, a correria do dia a dia, não estava tão preocupado em assinar isso logo. Eu acho que não era para eu ter assinado esse contrato, entendeu? Então, não assinamos o contrato
né? Tanto é que a pessoa que me locou o sítio, ela nunca falou sobre fazer contrato, e eu também não cheguei a falar para ela que o contrato já estava pronto. Eu disse que eu iria fazer, pedi os dados, tudo bonitinho, só que eu não cheguei a dizer que o contrato estava pronto para assinar. E aí eu disse que eu fiquei 10 dias com o contrato pronto aqui, só que sem fazer nada. 10 dias dele ter ficado pronto até o dia que eu recebi a informação de que tinha uma pessoa interessada em comprar o sítio. Falei, puta merda, agora deu ruim, né? Mas assim, me disseram que tinha uma pessoa interessada, só que essa pessoa não deu nenhuma certeza, era apenas o interesse, não tinha certeza nenhuma de que essa venda iria acontecer ou não. Mas além dessa informação, me disseram que mesmo que essa pessoa acabe não comprando a chácara, pretendemos colocar para venda do mesmo jeito. Então eu parei e pensei, não faz sentido eu continuar aqui se a qualquer momento alguém pode se interessar pelo sítio e querer comprar. Aí, assim, se eu tivesse já com tudo pronto, se eu já estivesse aproveitando do sítio, se a casa já tivesse tudo certo, se eu já estivesse dormindo lá, morando lá, sabe? Até dava para continuar por mais tempo, até que alguém realmente se interessasse em comprar e tudo mais. Só que não fez sentido na minha cabeça ficar lá, porque eu não sei quando alguém vai se interessar, eu não sei se vai vender, eu não sei se não vai vender. E eu não estou usando o sítio como eu gostaria. E vai levar um tempo, iria levar um tempo até eu poder usar o sítio como eu quero, como eu queria usar, né? Porque a casa não estava preparada para alguém morar, pelo menos na minha concepção. Então, assim, eu também não sei quanto tempo mais eu levaria para deixar a casa do jeito que eu queria. Às vezes eu ficava lá mais uns, sei lá, 3, 4 meses mexendo na casa, porque eu tava com pouco tempo, então eu fazia as coisas com calma, devagar. Aí eu ficava esse tempo lá, mexendo na casa, tudo bonitinho. Aí tá, chega o momento que eu falo assim, a casa tá preparada, é isso, tá pronta, só eu pegar minhas coisas, vim pra cá, agora eu posso ficar por aqui. E aí você imagina se nesse momento aparece alguém pra morar, se nesse momento aparece alguém que quer comprar. É esse o pensamento que eu tive. Se eu já tivesse usufruindo de tudo como eu pretendia fazer, eu ia deixar as coisas seguirem como estavam, realmente não ia assinar o contrato, porque daí não ia fazer mais sentido. Só que eu ia ficar até que alguém aparecesse e quisesse comprar aquilo ali, sabe? E aí eles me davam um prazo, tiravam minhas coisas, tudo bem, acabou, resolvido. Mas não sabia quanto tempo ainda eu ia demorar para deixar a casa do jeito que eu queria. Então, às vezes eu só ia trabalhar, melhorar, para outra pessoa usufruir. Primeiro porque eu estava gastando meu tempo e minha energia com uma coisa que não era minha. Então eu já sabia que em algum momento isso podia acontecer. Mas uma coisa é eu fazer isso sabendo de que eu vou usufruir daquilo, e outra coisa é eu fazer isso sem ter a certeza de que eu vou usufruir daquilo. Outra coisa é você fazer o famoso fazer filho na mulher dos outros, que é uma coisa que não é tua e você vai fazer e não vai usufruir, né? Então aí eu decidi que eu iria devolver o sítio, entramos num acordo lá, de eu ficar só mais um período que fosse necessário para eu me reorganizar, tirar as minhas coisas, pagar lá o aluguel, a conta de energia, tudo bonitinho. Então, dando sequência aqui nesse vídeo, vou finalizar a mudança, entre aspas, porque eu tinha levado algumas coisas de ferramenta e tudo mais. E não vai ter mais sítio, gente. Agora já era. Só que eu tava conversando com meu namorado e assim, eu acho que tudo que acontece na minha vida, na verdade, quem acredita, né, na vida dessas pessoas que acreditam, eu acho que tudo que acontece leva a gente pra algum lugar, sabe? Tudo o que acontece, a gente pode ver um ponto positivo e um ponto negativo. Se você se apegar sempre no ponto negativo, você vai sempre achar que você está em débito, que você está sempre perdendo, isso e aquilo, sabe? Aquela tristeza sem fim. E o que eu faço com isso? Nada, né? Vou carregar um peso nas minhas costas que não tem necessidade. Então acho que a gente pode tentar ver o ponto positivo a partir daí. E aí eu pensei, cara, tinha tudo para dar certo, sabe? As coisas estavam fluindo. Os meus shorts aqui estavam indo muito bem, a galera tava gostando de ver o conteúdo de sítio. Só que o cão é sujo, o cão é imundo, vocês sabem que ele é. Ele não pode ver uma coisa dando certo, que ele vai tentar fazer alguma coisa pra,
Só que Deus não permite nada acontecer na tua vida que não seja para você. Se você acredita em Deus, você deve acreditar nisso também. Então eu pensei, não era para eu ficar aqui, tá? Não era. As coisas aconteceram num curto período de tempo para que eu não me desgastasse demais com uma coisa que eu não iria ter nenhum tipo de proveito. Então eu entendo que se não era para eu ficar ali é porque os meus caminhos estão sendo traçados em outro lugar, em outro caminho, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum em recomeçar. Hoje, gravando esse vídeo aqui com vocês, eu devo ter em torno de uns 450 inscritos no canal. Se vocês que são inscritos desde lá do começo já viram vários vídeos meus, vocês vão ver quantas coisas diferentes já aconteceram, quantas coisas diferentes que eu já fiz, que eu já tentei, que já deu certo, que já deu errado, e tá tudo bem, sabe? Quando eu abri esse canal, o intuito era só viajar, e aí eu não consegui fundos para só viajar, não consegui fazer com que o conteúdo produzido nas viagens me trouxesse uma grana suficiente para me manter na estrada, entre diversas outras coisas, entendeu? Mas tá tudo bem. Vou fazer o quê? Eu ainda tenho 31 anos, como diz a Anitta. Vocês podem esperar tudo de mim, assim como vocês podem não esperar nada. Eu vou mostrar só o pôr do sol, porque tá muito lindo. Coisa linda. Tava escondido até agora, hein? Agora as nuvens deram uma trégua. Mas enfim, galera, eu queria atualizar vocês sobre isso, que não tem mais sítio, tá? Só que eu vou continuar produzindo conteúdo pra vocês, inclusive tô com muitas ideias na minha cabeça, tem umas coisas aí que eu tô querendo fazer acontecer. Eu ainda tenho muito que mostrar pra vocês o nosso projeto do bar. O bar não parou, a reforma em si, ela tá parada, só que tipo assim, eu ainda não tô conseguindo dar sequência nela por questões financeiras, obviamente, mas ela vai acontecer, ele vai acontecer em um determinado momento e aquilo vai continuar sendo um projeto que eu quero finalizar, sabe? Assim, a não ser que aconteça alguma coisa que realmente me impeça de maneira que eu não consiga dar a volta por cima. Então é isso, galera, tá bom? Espero que vocês continuem acompanhando o canal, se inscrevam, comentem, dá uma forcinha aí, vamos fazer esse canal girar. E eu vou gravando tudo que eu puder aqui pra vocês. Se vocês ainda não me acompanham nas minhas redes sociais, vou deixar meu arroba aqui. Eu tô sendo o empreendedor, eu tô sendo o gerente, eu tô sendo o financeiro, eu tô sendo o atendente, eu tô sendo o cozinheiro, eu tô sendo tudo da minha empresa. Eu tô fazendo tudo. Só não faço entrega, mas eu tô fazendo tudo. E eu tô com umas ideias na minha cabeça de começar a compartilhar com vocês a minha rotina, como que é o meu dia a dia também, porque é uma correria do caramba. Ó, agora já são 6 da tarde, faz uns 40 minutos que eu parei, eu tô desde cedo na labuta. Eu tô estudando formas de como poder gravar essas coisas e produzir um conteúdo que seja interessante para vocês acompanharem aqui. Mas é isso, muito obrigado se você chegou até aqui nessa parte desse vídeo, eu agradeço de coração. Deixa um comentário, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!